É com o queijinho que eu ganhei. Vamos ter o grande prazer de ouvir a palestra do nosso querido amigo, meu compadre, Gerson Pereira Lopes. Gerson dispensa apresentações. Ele, além de ser um grande especialista nessa área, tem outras qualidades importantes, mas a que eu considero mais é a amizade, a lealdade, o humanismo e a simplicidade do Gerson. Então, meu caro Gerson, vamos ouvi-lo falar sobre como tratar a disfunção sexual na pós-menopausa. Já agradecemos de antemão, em nome da Clínica Ginecológica, do Hospital das Clínicas e da disciplina de Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Com a palavra, Gerson, por favor. Vamos lá. Muito obrigado, professor Baracá. Eu acho que a única coisa que foi esquecida aí, que eu tenho uma capacidade muito grande de admirar e reconhecer as pessoas que foram importantes na minha formação e a amizade que eu desenvolvi com essa equipe maravilhosa. Muitos foram importantes demais mesmo, durante o meu período já de graduação, pós-graduação, e é uma honra muito grande estar com vocês. Então, nós vamos... Eu acho que a Giovana é uma boa professora, mas eu sou um mau aluno. Ensinou tudo, eu tenho que ir lá voltar a apresentar de novo, jogar o grande. Ele apareceu. Vamos lá. Então, aqui agora vai dar. Pronto. Eu queria muito, mas muito agradecer e garanto a vocês que eu não vou cansá-los. Eu acho que o tema realmente é muito interessante. Em primeiro lugar, porque não há, talvez, substrato tão favorecedor, não há terreno tão fértil para se ter uma disfunção sexual como essa etapa da vida que é a pós-menopausa. Seja pelos sintomas que a condição propicia, particularmente, aí eu diria, pela atrofia vulvovaginal, que seria aí num estágio médio, mas já no estágio inicial do climatério, esses sintomas que, infelizmente, alguns ginecologistas preocupados com terapia hormonal não atendem esses sintomas e fica difícil a sexualidade se expressar na presença deles. Existem também outras questões, e aqui eu poderia até incluir a possibilidade maior de depressão, mas aumento de peso, alteração de pele, mudança corporal, que vai afetar a autoimagem da mulher, particularmente naquelas que dão uma valorização estética um pouco excessiva, e é um momento da vida onde doenças crônicas e como consequência, medicações para tratá-las podem induzir disfunções sexuais que nós chamamos por doenças, disfunções sexuais induzidas por doenças ou disfunções sexuais induzidas por medicamentos. Eu diria e ou. Além disso, existem aspectos psicológicos que podem, de algum modo, afetar a perda da fertilidade. Por outro lado, aquelas mulheres que não querem de maneira engravidar, estão tranquilas, isso poderia liberá-las. Quando há crescimento e maturidade naquela pessoa, ela poderia ser até um amante mais refinado, no sentido de não focar só na genitalidade, mas focar na corporalidade, na afetividade. Mas existem realmente aspectos psicológicos negativos, talvez que superem os positivos, porque a gente está numa sociedade que valoriza muito o corpo jovem, e hoje muitas pessoas nessa idade estão recebendo os filhos que separaram e voltam a ter a sua intimidade comprometida. Agora, eu gostaria de frisar que eu acho que, do ponto de vista prático, que
poucas vezes, eu vou mostrar um caso clínico no fim, o ginecologista aborda, que é o parceiro. Né? Às vezes o parceiro tem problemas, o ginecologista poderia ajudar esse parceiro, não só encaminhar para o urologista ou para um sexólogo, mas ele poderia tratar também. O pessoal não entende, e eu tive dando aula 2 vezes no México, lá é muito comum o ginecologista, o médico generalista, prescrever essas drogas facilitadoras de ereção, que ajudaria tremendamente. Hoje, quando se fala em drogas facilitadoras de ereção, se fala na tadalafila diária, de 5 miligramas. Por quê? Porque vai melhorar não só aqueles sintomas da hiperplasia prostática, que é muito comum no seu parceiro, o LUTS, que nós chamamos, síndrome do trato urinário inferior, e isso normalmente 30 dias depois que você usa essa tadalafila diária. Infelizmente, eu tenho que começar sempre com o original, porque, para vocês terem uma ideia, original 190, você tem cópias hoje, os genéricos, de R$10, R$15 por 30 comprimidos. E eu acho que não existe almoço grátis, como o pessoal fala, então a gente tem que duvidar realmente aí, da efetividade. Ou então um genérico de um laboratório bom, mas o uso diário de um facilitador em homens acima de 60 anos, que estão inseguros com a possibilidade de perder a ereção durante o jogo, ou ela tendo atrofia, na tentativa de penetrar, de ter o intercurso, ele perde a ereção, é natural que, se ele toma medicação que vai perceber mais ereções matinais, mais ereções noturnas, ele realmente muda a vida. A gente tem um curso de casos clínicos que a gente tem mostrado como que muda a vida se você puder usar. E ele para na hora que ele quer, não há dependência psicológica, então isso tudo é importante. As alterações da resposta sexual, eu acho que talvez esteja na etiologia maior da problemática. Por quê? Porque o brasileiro e a brasileira não aceitam, não entendem que a partir de 55, 60 anos, você tem realmente menos desejo, você tem excitação mais dificultosa, mais demorada, isso traduz, você tem, no caso do homem, perdas de ereções durante o jogo, você tem um orgasmo mais demorado, isso faz com que ele tenha medo de perder a ereção, ele aprende a ter orgasmo rápido, o cérebro faz isso para ele não ter a dificuldade, mas eu fecharia essa primeira parte dizendo para vocês o seguinte: se eu tenho um casal nessa faixa etária que eles estão bem, não fazendo sexo, eles já estão assexuados, estão vivendo a sexualidade como expressão de afeto, como emoção positiva de estar num lugar gostoso, prazeroso, eu não tenho por que dizer que eles têm que ter sexo. Se não há angústia pessoal da mulher que está vivendo uma inibição de desejo, ou do parceiro, e os dois realmente, em geral, eles estão adequados, a gente não tem por que abordar, a gente tem que respeitar. E aí que eu nunca esqueço, tendo lido há algum tempo atrás, no trabalho do professor Whitehead, no serviço de climatério dele, 82% das pacientes que acudiam ao serviço tinham alguma queixa sexual. A queixa sexual existe, porém, apenas 30% queriam mudar a condição da disfunção sexual. E eram mulheres que tinham parceiros novos de idade ou novos em termos de novidades. E aí eu tenho visto muito que, às vezes, a gente não consegue ajudar porque a pessoa está muito bem naquela condição assexuada no sentido de sexo genital, porém tem a sua sexualidade no sentido de contato, de prazer, independente do coito, independente do orgasmo. Que, na verdade, não há aposentadoria com a idade não dessexualiza ninguém. O que dessexualiza, sem dúvida, é a condição social ou a condição biológica. A atrofia vaginal, vocês sabem muito bem, ela, infelizmente, a maioria dos ginecologistas ainda não abordam, não perguntam sobre secura, ressecamento, irritação, prurido. Se ela não fala, quase nenhum pergunta. Às vezes, 20% diz que o ginecologista perguntou,
é muito triste isso ainda presente, como se aquela mulher que estivesse diante dele não tivesse sexo, ele projeta que ela é assexuada, e às vezes não aborda essa questão de ressecamento, de irritação, de prurito, de dispareunia e tal, ou infecções recorrentes que às vezes ela tem. Então, isso realmente tem que ser abordado. Eu vou para ser bem claro, bem objetivo, eu vou dizer para vocês o seguinte: disfunção sexual nessa etapa da vida, na pós-menopausa. Se ela tem sintomas fisiológicos do climatério, o que tem que ser feito é a terapia hormonal. É lógico, salvo as contraindicações, a melhor medicação é a tibolona. Não há dúvida que a tibolona teria a melhor indicação, salvo as contraindicações, porque ela tem aquela reação tecidual específica e, por ser um gonadomimético, ter uma ação androgênica, progestagênica e estrogênica, porém, 2,5 miligramas. Estudos de 1,25 miligramas são pouquíssimos e não são... a gente deveria começar com 2,5 miligramas. Orientar também a prática de hábitos saudáveis. Dos hábitos saudáveis, o que mais está sendo valorizado em sexualidade hoje, em estudos e mais estudos, é a atividade física. Por causa de ação endotelial, o endotélio produz óxido nítrico, facilita todo o processo da resposta sexual. Também existem pacientes que vão apresentar sintomas somáticos, às vezes até uma depressão com sintomas somáticos, e a duloxetina, que afeta pouco a sexualidade, seria interessante ser usado. Ou ela tem uma doença crônica, um diabetes, ou outra patologia, um câncer, mas ou outra coisa importante, que é a depressão. Nessa fase, a depressão é muito comum, e a gente tem hoje uma medicação que não afeta quase nada a sexualidade. É dito até que não afeta, que é a vortioxetina, né, que a gente usaria inicialmente 5 miligramas, para poder, porque dá um pouquinho de náuseas, às vezes pode passar à noite, eu prefiro de manhã, porque às vezes atrapalha um pouco o sono, e depois a gente vai para 10, para 15, a ação mais efetiva é 15 e 20, com uma resposta na parte cognitiva fantástica. Em geral, toda mulher que trata de depressão, ou todo homem que trata de depressão, ele fica diferente, né, do ponto de vista mental. Porém, nesse caso, há uma melhora cognitiva. Inclusive, está sendo pensado nos quadros de demência, na melhora cognitiva, com essa medicação, que é a vortioxetina. Se ela tiver muita ansiedade, a vortioxetina, depressão ansiosa, aí é mais difícil. Se é depressão somática, duloxetina. Eu aprendi até com um professor de psiquiatria da USP, parece que era o titular, num congresso da SOGESP, ele dizendo que o ginecologista tinha que atuar mais, porque não tem psiquiatras em números suficientes para atender. É lógico, uma depressão grave não é para mim, mas uma depressão leve para moderada, a gente poderia atender. Mas, nesse caso, tratamento adequado da patologia de base. A síndrome geniturinária da menopausa, que merece terapia hormonal vaginal, e nós temos um produto que apareceu agora, eu não consegui lembrar se eu já conheci esse produto na época de um congresso mundial de ginecologia, não lembro se foi Copenhague ou se foi Montreal, no Canadá, mas que é o estradiol, 10 microgramas, né, uso vaginal, um comprimido hidrofílico com uma facilidade grande de aderir à parede vaginal. Então, a gente tem realmente, hoje, algumas né, não temos mais só estriol, não temos mais só promestrieno, mas a gente, no caso, não tendo câncer de mama, também outros tipos, mas mesmo com câncer de mama, essa terapia hormonal vaginal é extremamente questionada. Mesmo esses produtos, no caso CA de mama, ou CA receptor estrogênio positivo, é questionado. Terapia não hormonal, e aí, infelizmente, eu recebo muitos clientes ainda em que o ginecologista prescreve apenas lubrificante vaginal na relação. E elas queixam no final do intercurso, a dor e o ardor depois, e não há mais espaço, na minha visão. A gente está na era agora de hidratante vaginal, seja o diácido hialurônico, seja os policarbofílicos. Eu, particularmente, prefiro o diácido hialurônico. E o problema mais comum da disfunção, em termos de disfunção sexual nessa fase da vida, ou em qualquer etapa da vida, tirando a adolescência, é o transtorno de desejo sexual hipoativo.
Infelizmente, tratamento com testosterona está sendo feito de maneira inadequada, muito inadequada. Porém, quando bem indicada, principalmente no início do tratamento, a mulher tem uma resposta boa e tem uma motivação para tratar, para fazer as tarefas que normalmente em sexologia a gente propõe. E a terapia não hormonal, aí no caso, fitoterapia. Em relação àquela disfunção que eu falei, que tem junto sintomas fisiológicos do climatério, a terapia hormonal e a preferência é a tibolona, né? Porque naquela reação tecidual específica, no metabólico 3-alfa-hidroxitibolona e 3-beta, ela atua no receptor estrogênio, propiciando um bom trofismo vaginal, e no receptor androgênico, olha que interessante, por que ela potencializa a libido? Não por ação dopaminérgica, mas por ação no receptor bom da serotonina, ela aumenta o 5-HT1A e diminui o receptor ruim, que é o 5-HT2A. Também diminui o SHBG, com isso se tem mais testosterona livre. Esse aumento do DEA é extremamente... A elevação de endorfina melhora bastante o humor depressivo. Então, salvo as contraindicações da terapia hormonal e a tibolona, a gente teria realmente a preferência por ela, mais 2,5. Aqui é só para mostrar a grande discussão da testosterona. Esse estudo é muito recente, foi lançado em 2021, né, mostrando realmente que a gente pode pensar em uso de testosterona para mulheres na pós-menopausa com transtorno do desejo sexual hipoativo. Porém, aqui tem uma dificuldade, né? Porque a dosagem de testosterona ela é muito questionada. Eu, particularmente, dou valor àquela queixa clínica, junto com outras, de percepção pela mulher que o toque no clitóris traduz numa insensibilidade, quando, na verdade, ela tinha muita sensibilidade. É interessante como que eu tenho visto isso, tem uns 6 sinais de Cano falando da suspeita de hipoandrogenismo, mas eu acho que quando ela diz que se masturbava, se tocava, mas ou o parceiro a tocava e ela não sente nada durante o toque do clitóris, para mim aí tem uma coisa, uma possibilidade. Posso pedir testosterona total, posso pedir testosterona livre, apesar de ser extremamente questionado. Nós apresentamos um trabalho junto com o pessoal do HC aqui da UFMG, numa revista de ginecologia endócrina europeia, mostrando essa correlação entre dosagens e disfunções, particularmente de desejo. Porém, tem mais um estudo que comprova, mas a grande maioria não comprova essa relação. Aqui, gente, eu achei muito interessante, porque tem algumas coisas que esse estudo dá alguma abertura. Primeiro, a gente já sabe que a forma de usar a testosterona adequada é a transdérmica, né? E tem que ser transtorno de desejo sexual hipoativo não relacionado a fatores modificáveis. Vamos imaginar, conflito imenso no relacionamento por descoberta de infidelidade. Fica difícil uma terapia com testosterona transdérmica resolver. Com problemas de relacionamento, que é esse caso que eu citei, ou comorbidades, ou então é um problema psiquiátrico. Às vezes a paciente chega aqui encaminhada nessa etapa da vida, mas com uma depressão muito significativa. Então, a gente não resolvendo, e aí se a gente puder usar a terapia transdérmica, testosterona transdérmica, tudo bem. Os dados de segurança, infelizmente, a longo prazo, aí alguém fala que é 1 ano, alguém fala que é 2 anos, mas tem que ver, porque a longo prazo não há estudos que garantem segurança. É bom fazer um consentimento informado, a tomada de decisão deve ser compartilhada, é prescrição off-label. Nos Estados Unidos é prescrito violentamente. E no Brasil, infelizmente, se usa em alguns lugares ainda o implante, e aí manda chamar o marido para usar o implante, para ele ficar do mesmo nível. E hoje, infelizmente, ontem um amigo de Curitiba me mandou a tristeza dos nutrólogos, é perigoso generalizar todos os nutrólogos, estão usando testosterona injetável na mulher, estão usando HCG sublingual, é lógico manipulado, em gotas, é uma loucura aí, é um verdadeiro crime, na verdade, essas prescrições que estão sendo feitas.
o nível total de testosterona não deve ser usado para diagnosticar, mas como uma linha. A gente pede, às vezes, como uma linha de base para monitorar. O que eu achei interessante nesse estudo, que fala nas formulações transdérmicas masculinas aprovadas, poderiam ser usadas com cautela, com dosagem apropriada para a mulher. O problema é que a mulher deveria usar 10% só da dosagem do homem. Vamos pegar aí o androgel. Ele tem de 50 miligramas. Teria que usar 5 miligramas. Como que eu vou conseguir 5 miligramas? Então, eu acho que aí a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, particularmente, não prescreveria, tá, para a mulher essas formulações transdérmicas masculinas. Infelizmente, eu já vi até de 1.000 miligramas de um decanoato de testosterona injetável prescrito para as mulheres. As pacientes devem ser avaliadas, assim, quanto sinais de excesso de androgênio e monitoradas em termos de testosterona em faixas de pré-menopausa. Mas monitorem mais, talvez monitorar também, mesmo que não seja oral, monitorar a função hepática, monitorar hematócrito, é importante, ainda mais nesse momento aí de Covid. Inclusive, a gente escreveu um artigo sobre sexualidade e Covid na revista de maior impacto no mundo em relação à sexualidade, e mostrando realmente muitas coisas nesse sentido, desse momento aí, da gente refletir bem, por causa do processo mais de AVC, de processos cerebrais. Os produtos compostos, aqueles que têm um monte de misturas de testosterona de vários tipos, não devem e não podem ser recomendados, né? O que se usava muito, antigo, não se acha mais, que é o Estrandon P, que se usava muito. Eu acho que, fechando aí, a aplicação de testosterona, na parte de testosterona, a aplicação de testosterona transdérmica, esse é um protocolo da Febraso, que a gente participou, tem grau de evidência A em mulheres na pós-menopausa. Mulheres nos últimos anos de menarqueme, grau de evidência B. Agora, pode ocorrer apenas após semanas. Eu não esperaria 6 meses. Eu acho que quando a gente não tem com 2 meses, 3 meses, provavelmente não vai ter, realmente, na minha experiência, não vai ter efetividade. Esses medicamentos novos que estão sendo usados para melhorar desejo, seja o Adir, que é a flibanserina, seja o Vilese, que é a bremelanotide, esses são 8 semanas, não deu resultados, não vai ter efeito. A mesma coisa que a gente faz com fitoterápica. Se não tem resultados com 8 semanas, provavelmente não vai ter. As prescrições, cada um tem um tipo de prescrição. Eu prefiro a local, o propionato de testosterona 2% com Pentravan meio miligrama. Eu, muitas vezes, nem peço para colocar para uso do Pentravan. Eu ponho só o propionato de testosterona 2%, creme, neutro, e aí eu vou pedir para aplicar. Normalmente eu peço para descansar sábado e domingo, ou sexta, sábado e domingo. E ela só na hora que for realmente deitar, ela vai fazer o uso. E aí eu conseguiria fazê-la, de alguma forma, se legitimar para tocar a sua genitália. Uma mulher que nunca tocou a sua genitália, que quando a gente fala isso em congressos europeus, até com os espanhóis ou até portugueses, que são mais fechados do que a gente, eles não acreditam o percentual ainda grande de mulheres brasileiras que não vivem a experiência autoerótica, que é o termo correto para masturbação. Porque masturbação tem um preconceito na própria origem da palavra, que é masturbar e poluir com as mãos, e aí a gente tem usado muito hoje autoerotismo, que para alguns é autoerotismo com U e autoerotismo com L, porque ela vai mobilizar nela, vivendo essa experiência, essa mulher vai mexer com fantasia e fricção, os 2 Fs do sexo, segundo a Kaplan, se pudesse reduzir nesse sentido. A testosterona tem um nível de evidência 1, né, quando bem indicada. A bupropiona, que era a esperança que a gente tinha no câncer de mama, principalmente em mulheres jovens, mas tomando tamoxifeno ou inibidor de aromatase, a gente não vai poder usar, né? A tibolona, que é o nível de evidência 2, né? E a terapia que a gente faz, CBT, quer dizer, terapia comportamental cognitiva, e hoje está muito badalado a plena atenção, mindfulness. Inibidor de PDE5, que é nível de evidência 2, é só quando a mulher tem
disfunção de excitação, está com dificuldade de excitar com o uso de antidepressivo. E o psiquiatra diz que não pode mudar o antidepressivo. Ele custou acertar a medicação. Aí você pode usar uma tadalafila diária com essa mulher. Passa. Aqui tem uma psiquiatra muito reconhecida, que tem talvez uma das maiores experiências em tadalafila diária, que é 5 miligramas diariamente em mulheres, inclusive orientando que na hora que ela for comprar com a receita, que não precisa de receita, mas lógico que ela vai receitar, o balconista vai assustar, porque está no nome feminino, né? Sobre a possibilidade que eu falei de terapia não hormonal, a gente tem, eu fico feliz de ter participado desse movimento aqui no Brasil e com um grupo do Hospital de Clínicas da UFMG, que, poxa, deu um trabalho, está aqui embaixo, na parte inferior, publicado em Menopause. Não houve nem contestação nenhuma na hora que foi apresentado o trabalho, e mais feliz ainda, as pessoas, Fabienne e Selmo, foram residentes nossos, e o Selmo hoje é professor titular, como Aguinaldo lá. Esse trabalho, ele realmente está sendo citado, para vocês terem uma ideia, olha, o grupo, né, Anita Clayton, Kingsberg, Irving Goldstein, são pessoas que têm uma experiência imensa hoje em farmacologia na sexualidade, citando o trabalho publicado aqui, feito aqui em Minas Gerais. Recentemente, em 2020, em outubro de 2020, foi publicado outro trabalho, né, de peso, um trabalho imenso sobre o uso de produtos naturais, e voltou a ser citado o trabalho, na verdade, 2 trabalhos. O trabalho da Carla, que é junto com Fabienne, o trabalho da Fabienne Vale, os 2 trabalhos feitos aqui em Minas Gerais. É lógico que o N ainda é pequeno, tem muita coisa a ser vista ainda E a droga realmente efetiva aí, gente, chama protodiocina. Infelizmente, não é todo mundo que sabe manipular o tribulus terrestre para extrair os 112 miligramas necessários da protodiocina, que é realmente a substância pró-sexual desse extrato de tribulus terrestre. A gente pede para usar naquela mulher que tem disfunção, a gente não está resolvendo a parte só da terapia, tem alguma coisa, não tem uma deficiência, porque se tiver deficiência de testosterona, tem que se dar testosterona. Eu, particularmente, não acredito que a protodiocina tenha uma ação muito em cima de aumento de nível sério de testosterona. O que eu tenho visto, e se você estudar bem a protodiocina, ela parece com a 5-alfa-redutase, então ela aumenta muito no órgão-alvo a transformação da testo em dihidrotesto, que é 10 vezes mais potente que a testo. Além de ter uma alteração, uma atuação no mecanismo de óxido nítrico. E aí, por isso que todas as mulheres que fazem uso, mesmo quando não melhora o desejo, melhora a lubrificação. Agora, infelizmente, também em câncer de mama, eu não teria coragem de usar, mesmo sendo um fitoterápico, mas ela tem essa ação no LH pulsátil, ela tem essa ação de 5-alfa-redutase, semelhança a 5-alfa-redutase, e ela tem uma ação boa também no mecanismo de óxido nítrico. A síndrome geniturinária da menopausa, que eu quero falar um pouquinho mais, ela tem, de um lado, para trabalhar a disfunção sexual, terapia hormonal, e do outro lado, terapia não hormonal. Estrogênio vaginal, a gente tem estriol, promestreno, e isso vocês têm muita experiência já com esse tipo, né? Porque é nível A de evidência, o estrogênio vaginal, porém, no Brasil foi lançado agora o E2, o estradiol, né? 10 microgramas, vem 18 aplicadores, cada aplicador tem um comprimido hidrofílico, um estradiol hemidratado, e ele adere fácil à parede vaginal. Depois você descarta aquele aplicador. Nos primeiros 14 dias você usa o estradiol 10 microgramas diariamente, nos primeiros 14 dias. São 18, né? Os outros 4 para terminar o mês, 2 por semana, terça e quinta, segunda e sexta, aí fica a critério para usar depois 2 vezes por semana
e aí mantém-se 2 vezes por semana. Tem estudos demais, tem estudos no Brasil do Clover, tem Viva, Revival, nos Estados Unidos, tem muitos estudos mostrando, e é um produto que inicialmente tinha uma quantidade maior de estradiol. Hoje era 25, hoje é 10 microgramas, e olha que interessante, se essa mulher fizer o uso do estradiol aí nas 52 semanas, da maneira que é prescrita, no fim do ano, ela absorveu sistemicamente apenas 1,14 miligramas de estradiol. É menos que, às vezes, um comprimido que, às vezes, se usa. Então, é muito pouco, realmente, por isso que se fala que dosagem ultra baixa, né? No caso aí, uso tópico, lógico, estriol, promestrieno, estradiol é a opção que a gente tem. Agora, não podendo usar lubrificante vaginal, né? Porém, eu acho que o lubrificante vaginal já passou a época. Eu acho a base de água e tudo. Eu acho que hoje a gente está diante de hidratantes vaginais. E vem aí, precisando de mais estudos, a laser terapia. Agora, não há dúvida, os estudos já mostram que o estrogênio vaginal de baixa dose, hoje a gente tem ultra baixa dose, é o tratamento mais eficaz para sintomas moderados e graves de atrofia vaginal. Nos Estados Unidos foi aprovado pelo FDA o ospemifeno, né? Mas ele, que é oral para paciente que tem câncer de mama, mas ele dá também acidentes tromboembólicos. Eu acho que ele não teve muita aceitação, e aí a gente tem essas opções aí. Vou mostrar esse caso clínico, a gente tem um curso de casos clínicos, inclusive segunda-feira teve um grupo do Brasil fazendo curso com a gente, mas olha esse caso clínico, a gente vai acabar nesse caso clínico. LKC, 43 anos, superior, é um casal de empresários que estão casados há 22 anos, tempo de relacionamento 27 anos, ela tem 43, ele 48, e ela queixa de falta de interesse e excitação. Ela tem motivação para melhorar, ela não tem desejo espontâneo, mas tem o desejo responsivo. O que significa? Quando ele a estimula, ela responde, mas de maneira bem menos do que antes. No passado, seu nível de interesse era muito maior, houve diminuição, sim, do interesse e do desejo, incomoda ela, isso é importante para ver se a gente vai ajudá-lo ou não, e ela gostaria que seu nível de desejo e interesse aumentasse. Algum fator pode estar contribuindo para a sua diminuição? O que ela relatou? Sexo começou a ficar desconfortável pós-tratamento de CA de mama aos 40 anos. Ela consegue excitar, sim, com muita dificuldade ainda. O orgasmo vem com estímulo direto, mas ele é muito pouco e muito não frequente. Antigamente, ela tinha orgasmo até pelo coito. A dispareunia, ela tem, né? Existe a dispareunia, e é durante a penetração, na hora que vai penetrar, e isso facilita mais o indivíduo ter orgasmo rápido. Porque aqui, essa anamnese, que é usada nos ambulatórios, que a Fabienne, que trabalha com a gente, coordena, ela não aborda a parte masculina na anamnese dela, mas aqui o parceiro, e a gente, quando vem para mim, vem o casal, o parceiro relatou que isso está fazendo, quando ele percebe ela tendo dor, na hora que vai entrar e com dificuldade de entrar, ele está ejaculando mais rápido, ele não era ejaculador rápido. É porque, poxa, está sentindo dor, ele não é sádico, então naturalmente ele ejacula mais rápido. E fui descobrir que ele ejacula mais rápido porque ele estava com medo de perder a ereção. Porque com 48 anos, é natural que o homem comece a ter a ereção que a gente chama reversível. Cai e volta, igual a mulher. Lubrifica, para de lubrificar, volta a lubrificar. Mas o homem brasileiro, quando perde a ereção, ele tem dificuldade de retorno, porque ele, e a parceira, às vezes, também, fica insegura quando ele perde. Aí, eu prescrevi a tadalafila diária, e o resultado, realmente, para ele foi fantástico, mas deixando bem claro que eu proibia coito, porque eu tinha que resolver o problema dela. O problema dela era fundamental, pelo menos quando o jogo ele ficava mais tranquilo de brincar mais tempo, que a ereção mantinha por mais tempo. A frequência era uma vez a cada 10 dias, antes era 3 vezes por semana, menarca, tá tudo direitinho aqui. História, câncer de mama, quadrantectomia, tá errado ali o N, quimioterapia, uso de inibidores de aromatase. Essa paciente, se você for ver, então, ela tem motivação sexual, tem o desejo diminuído, tem excitação diminuída, tem o orgasmo diminuído. É um problema secundário, porque ela não tinha, global, porque ela não tem desejo em nenhuma outra situação, permanente, e tem dificuldades, inclusive, de
se tocar, no sentido de se colocar o dedo, tem dor, ela está tendo um quadro de dor, e tem a dispareunia, né? Frequência uma vez a cada 10 dias e a masturbação muito raramente. Tem aí um câncer, eu atendi nessa semana mesmo, que eu tinha atendido esse caso, eu atendi um de câncer de endométrio. Inclusive, alguém que ficou passando terapia estrogênica, não fez controle de ultrassom, e aí ela desenvolveu, né, provavelmente hiperplasia e câncer, ficou super chateada com o médico, mandou uma carta para o médico, quando ela chegou, ela me contou essa história toda, mas nesses casos aqui, a gente tem que contraindicar de uma maneira absoluta terapia estrogênica e terapia androgênica. Essa é a minha opinião. Então, o diagnóstico, dispareunia com impacto no desejo e excitação. É uma dispareunia, quer dizer, desconforto ao coito importante, impactando no desejo e excitação. Esse caso, a gente propôs tratamento medicamentoso. Infelizmente, não dá para fazer terapia estrogênica tópica aí. Eu teria receio, alguns poderiam pensar aí nesse 10 microgramas vaginal, né, de estradiol, mas eu não, tá claro que ainda câncer oculto, vocês vão ver, tem sempre um medo de, né, câncer de mama oculto, e eu faço, e eu acho que todo ginecologista pode aprender nos cursos, não precisa fazer curso para isso, aconselhamento sexual. Eu propus quinzenalmente dela voltar por 4 consultas, ela e ele, se possível, porque a gente trabalha hoje casal. Eu acho que o ginecologista hoje é muito mais médico de casal. E aí, o que a gente fez no aconselhamento? Primeiro, eu pedi que ela tivesse intimidade erótica 2 a 3 vezes por semana, visando apenas o prazer de brincar. Eu queria que eles brincassem e curtissem o prazer do brincar. De maneira nenhuma, mesmo ele tendo boa ereção ou ela excitar, não poderia ter coito. Progressivamente, ao uso do hidratante vaginal, vou liberando a penetração, vou retirando, aí peço para ele penetrar, retirar o pênis. A gente chama intromissão sem orgasmo. Ele penetra, retira, sem a preocupação de atingir o orgasmo no intercurso, pois o orgasmo poderia ser obtido por manipulação. E quando eu proponho isso, gente, eu tiro dela aquele foco, é um mito, que o orgasmo tem que ser pelo coito, um monte de coisa errada nesse sentido, a gente consegue tirar, a gente pede a essa parceira, ela aprende a focar mais no prazer de brincar e tem mais prazer cada vez mais quando brinca. E a gente pede para orientar o uso de lubrificante, que tinham apenas... Eles tinham lubrificante, falaram para mim. Falei, então use o lubrificante quando você for tocá-la no clitóris ou quando ela for tocar. Eu estimulei que ela fizesse a prática autoerótica e aí ela poderia usar o lubrificante. Para mim, é a única indicação no momento. Rapidinho, dispareunia moderada e grave, a gente não deveria tratar com terapia hormonal. Alguém fala em poderíamos pensar, tá? Nesse estudo aqui de Susan Davis, né? Muito conhecida no nosso meio, da Austrália, mas inibidor seletivo de captação de serotonina nora, mais a desvenlafaxina, que é o mais usado, eu acho que o resultado é muito ruim. Estrogênio vaginal de baixa dose é absorvido em pequenas quantidades, porém, poderia estimular o câncer de mama oculto. Portanto, não é aconselhável, particularmente naquelas que estão usando inibidores da aromatase. Podemos pensar também que foi aprovado pelo FDA agora, o DEA intravaginal, mas tem pouquíssimos estudos, 13,8 miligramas, supositório vaginal, eu nem pensaria nisso. A mesma coisa do ospemifeno oral. Mas a segurança nos dois, inclusive, ainda não foi estabelecida. O laser, sim, porém, a eficácia de estudos controlados por simulação é ainda inexistente. Alguns estudos falam em gel vaginal e lidocaína. Eu, particularmente, não tenho experiência. Eu sei que a síndrome geniturinária da menopausa, infelizmente, é subdiagnosticada e subtratada, como o NAMES, né, a Sociedade Norte-Americana, mostrou. Quando você usa só estrogênio vaginal, não precisa de usar progestagênio. No caso de sangramento, se tiver, sem dúvida, tem que investigar. Aqui da International Menopause Society, mostrando realmente que riscos sistêmicos não têm sido identificados com o uso vaginal de estrogênios, pode reduzir a ocorrência, inclusive, de processos urinários, incontinência urinária, hiperativo, pode reduzir, e a gente sabe realmente que... E a Sobrac, considerando o nível de evidência A,
A terapia hormonal é o tratamento de escolha e, no caso, o estrogênio de via vaginal é opção, por via vaginal é opção preferencial. O uso de estrogênio vaginal melhoraria a lubrificação, nível de evidência A, resultado positivo. Também poderia melhorar outros níveis de evidência A. Não há limite de idade para início de uso, nem limite de tempo para manutenção do tratamento. Geralmente, quando para, às vezes os sintomas podem voltar. A associação de progestagênio não está recomendada. Agora, a própria atividade sexual sem dor não só melhora o desejo, porque ela tem satisfação, aí ela busca a intimidade. O grande fator, o grande motor da sexualidade feminina não são hormônios, como nos homens, é a intimidade. E aí ela vai se sentindo satisfeita sexualmente a cada relação, ela vai buscar mais relações. Em pacientes com alto risco de câncer de endométrio, não há dado de segurança também do uso de estrogênio tópico vaginal. Fechando, eu acho que se você busca uma função sexual adequada, porque pode ser uma função sexual adequada à assexualidade do casal. O que é importante, e hoje a medicina moderna exige da gente qualidade de vida e satisfação. Aí, terapia hormonal para tratamento de sintomas, infelizmente eu recebo clientes que o médico não passa nada para esses sintomas, tem um verdadeiro pavor ainda da terapia hormonal, de uma forma errada, ele não evoluiu depois do estudo da WHI, a mudança do estilo de vida e tratamento adequado das patologias vigentes, e a gente tem que trabalhar o comportamento, mudar um pouco, por isso chama terapia comportamental cognitiva, mudar o comportamento, mudar as cognições, às vezes tem que mandar até para terapia de casal, quando o indivíduo realmente ele não aceita o problema da parceira, ele quer fazer sexo 3 vezes por semana, independente dela ter tido câncer de mama ou não, e ela tendo dor, é lógico que ela vai ter ou uma psicossomatização com itu recorrente, candidíase, não só psíquica, não, né? Até substrato orgânico explicaria isso, mas também a fobia, ela vai ter a aversão ao sexo, porque, poxa, sexo não condiz com dor. Por último, eu diria, né, citando duas francesas, né, Jeanne Moreau e Anaïs Nin, a idade não protege contra o amor, mas o amor, em certa medida, protege contra a idade. A única normalidade é a incapacidade de amar. Muito obrigado, gente. Desculpe, eu corri um pouquinho no fim, mas para ficar dentro dos 40 minutos. Parabéns, Gerson. Parabéns, excelente apresentação. Como sempre, aliando o conhecimento à experiência pessoal. Parabéns, viu?